noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Bom é cantar louvores ao Senhor. Abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ler um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 ao versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 ao versículo 21. Todos encontraram? Eu vou ler na minha versão Nova Almeida atualizada. Vocês podem também acompanhar aqui na projeção. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Graças a Deus por sua palavra. O título que eu dei a essa mensagem foi O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. John Piper organiza isso de uma forma mais bem elaborada e ele chama Deus de o próprio Evangelho. Deus é o Evangelho. Evangelho são as boas notícias, as boas novas. E no pensamento de John Piper, Deus é a própria boa notícia. Mas para fins didáticos, vamos pensar nessa mensagem tendo como título O Evangelho de Deus. Antes de entrarmos no texto, pare e faça uma recapitulação da sua conversão. Você consegue lembrar a mensagem que você ouviu? Você consegue lembrar, mesmo você tendo nascido na igreja, crescido aqui, você consegue lembrar a mensagem que de fato tocou o seu coração, impactou a sua vida e fez com que você, constrangido, tomasse uma decisão de seguir a Jesus e adorá-lo, servi-lo e amá-lo? Você lembra? O Washer disse que uma das melhores conversas que você pode ter é conversar com um novo... E a pessoa pergunta, mas por que um novo convertido? Converse com um novo convertido, alguém que está recente na fé, e você vai perceber a empolgação dele, o ânimo dele, a alegria dele, as descobertas que ele faz. Ele quer participar de tudo, ele quer estar na programação das mulheres, na programação das crianças, na programação dos homens. Se vai capinar a igreja, ele está lá. Se tem vigília, ele está lá. Ele está extremamente empolgado e animado com os primeiros passos da caminhada cristã. Por quê? Porque ele ouviu uma mensagem que transformou a sua vida. E ele está maravilhado com aquela mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E, meus irmãos, passam o tempo na nossa caminhada e parece que essa mensagem para nós não faz mais tanto sentido. Ou pelo menos não nos empolga mais, não nos alegra mais. Jerry Bridges, um teólogo, escritor, ele disse o seguinte: o Evangelho não é somente para os não cristãos. O Evangelho é para os cristãos. O Evangelho é para mim e é para você. A mensagem de boas novas do reino de Deus e de salvação em Cristo Jesus é a mensagem que nos alcançou. E é a mensagem sobre a qual devemos meditar todos os dias. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue lembrar da mensagem que você creu lá no comecinho da sua fé? Meu desafio hoje, meus irmãos, é, a partir desse texto, lembrarmos de alguns pilares do Evangelho de Deus e firmar a nossa convicção nesses pilares, a fim de que a nossa fé seja revigorada, seja reanimada, seja fortalecida e possamos, de repente, lembrar dos nossos primeiros passos na fé e empolgados com as descobertas, maravilhados com tudo aquilo que estamos conhecendo, possamos seguir a nossa caminhada cristã revitalizados. O Evangelho de Deus é baseado nesse texto em pelo menos 3 pilares. Primeiro pilar, o amor do próprio Deus. Segundo pilar, o julgamento de Deus. O amor de Deus nós vamos ver no versículo 16 e 17. O julgamento de Deus nós vamos ver do versículo 18 e versículo 19. E por fim, do versículo 20 ao versículo 21, nós vamos ver a avaliação de Deus. O que Deus diz acerca das suas próprias boas notícias? Alguém já disse que para que as boas novas façam sentido, precisamos considerar as más velhas. Vou repetir. Alguém disse que para que as boas novas façam sentido, precisamos considerar as más velhas. E quais são as mais velhas? As mais velhas, irmãos e irmãs, é que eu e você estamos totalmente perdidos sem Cristo Jesus.
Sem Deus em nossas vidas, estamos totalmente perdidos. Paulo vai dizer, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a minha condição e a sua. A minha condição e a sua está expressa na palavra do Senhor, apontando a mim e a você como inimigos de Deus. Essa é a má notícia. E para que a boa notícia faça sentido realmente, a gente precisa considerar seriamente a má notícia. Imagine que eu chegue para você e diga, olhe, saiu, está garantido para você, fique tranquilo, o seu fígado vai chegar. Você pode olhar para mim assim, como assim? Seu fígado? Você estava aguardando um transplante de fígado, não? E você, não estava aguardando esse transplante de fígado, não. Essa notícia não vai fazer muito sentido para você. Agora imagine que você está entre a vida e a morte, precisando urgentemente de um transplante de fígado. E alguém chega para você, quando você está já sem esperança e diz, olhe, o seu nome é o próximo da fila, você receberá o transplante. Talvez, aí sim, essa notícia faça sentido para você, porque afinal você está vivendo uma má notícia. De que se você não receber o transplante, você vai morrer. De forma análoga, meus irmãos, se nós não entendermos as más notícias, quando nos derem a boa notícia, não fará sentido algum. O evangelho da salvação de Deus começa com as más notícias. Tendo as más notícias como um pano de fundo, nós podemos agora ouvir a mensagem do evangelho de Deus, atentando para o que o próprio Deus diz acerca de si mesmo. E como eu falei, está fundamentado em 3 pilares, pelo menos nesse texto. E vamos começar do versículo 16 ao versículo 17, que nos apresenta o pilar do amor de Deus. O evangelho de Deus está fundamentado no seu amor, porque Deus é amor. Essa é uma temática comum no evangelho de João. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Esse é talvez um dos versículos que nós aprendemos nos primeiros dias da nossa caminhada cristã. Alguns insistem em dizer que aqui seria o resumo de todo o evangelho, de toda a mensagem do evangelho. Deus amou o mundo. Aqui nesse versículo, meus irmãos, nós vemos a extensão do amor de Deus. Acompanhe comigo quando o texto te diz, porque Deus amou o mundo. A extensão do amor de Deus alcança o mundo inteiro. O amor de Deus está disponível para todas as pessoas indiscriminadamente. João está vivendo um contexto no qual muitas pessoas acreditavam que para pertencer à família de Deus, para ser de Deus, você precisava de alguma forma ter um vínculo sanguíneo com o povo de Israel, com o povo da aliança. E por várias vezes ele vai dizer que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Nos primeiros capítulos ele vai dizer, mas todos quantos veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no nome de Jesus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a mensagem do evangelho de João no que diz respeito à extensão desse amor de Deus. Se nós temos um evangelho, umas boas notícias da parte de Deus que está fundamentada no seu amor, esse amor tem uma extensão que alcança todo o mundo, que alcança todas as pessoas indiscriminadamente. É por isso que eu e você fomos alcançados por esse amor. É por isso que eu e você, mesmo não sendo judeu, fomos alcançados por tão grande amor de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a fé em Jesus Cristo, a fé que salva, é aquela fé que mesmo sem ter um parentesco sanguíneo com Abraão, mas tendo a mesma fé que Abraão colocou em Deus, nós em Cristo temos a certeza da salvação e podemos experimentar esse amor de Deus. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou todas as pessoas indiscriminadamente. Por isso, meus irmãos, nós devemos louvar a esse Deus e agradecer a esse Deus por esse tão grande amor. Mas não somente isso. O texto continua nos mostrando não somente a extensão desse amor, mas a intensidade desse amor. Quando diz, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não simplesmente amou de qualquer forma, amou numa medida comum do ser humano. Deus amou de uma maneira extraordinária e intensa. A intensidade do amor de Deus, pilar das boas novas de salvação, está fundamentada na dádiva do seu único filho. Deus enviou o seu único filho ao mundo para a nossa salvação.
Talvez essa mensagem, a gente esteja pensando assim, não, essa mensagem aí é para aquele bêbado que está lá fora, caído numa calçada. Essa mensagem é para aquela pessoa que está agora se prostituindo. Essa mensagem é para aqueles que são corruptos. Essa mensagem é para mim e para você. A mensagem do Evangelho de Deus, do grande amor de Deus, no qual nós nos alegramos, nos deleitamos, é para mim e para você. Como diz um cântico antigo, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, quem canta o resto? O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Se a demonstração intensa e extensa do amor de Deus não for a maior e a mais cabal prova de um amor genuíno e verdadeiro, tudo que nós conseguimos interpretar e ver à nossa volta não pode ser real também. A poesia, de uma forma extravagante, ela coloca a impossibilidade de nós contemplarmos ou atestarmos aquilo que vemos como realidade, se o amor de Deus não for também real. Alguém olharia para as estrelas do céu e diria assim, não há estrelas no céu. Não, os pássaros não voam. Ninguém jamais diria isso. Mas na extravagância dessa poesia, o poeta diz, olha, se isso não for amor, tudo que nós conseguimos perceber da realidade também não é real. Tem um trecho que diz, mesmo na morte lembrou do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou, ao paraíso comigo irás. A intensidade do amor de Deus está na dádiva do seu único filho. A extensão do seu amor está em alcançar ladrões, adúlteros, mentirosos, inimigos dele, como eu e como você. Que mensagem poderosa, que mensagem libertadora, que mensagem animadora. Saber que Deus demonstrou o seu grande amor para conosco. A extensão do amor, a intensidade do amor, e o texto continua nos mostrando a finalidade desse amor. Deus ama com um propósito, Deus demonstrou tudo isso com uma finalidade, com uma intenção muito clara. Quando você vê assim, para quê, você já pode identificar a finalidade da frase. Para que todo que nele crê não pereça. A finalidade do amor de Deus é a salvação. Deus amou tendo como alvo, como objetivo, finalidade, a salvação daqueles a quem o seu amor destina. Deus amou para salvar. Deus deu tamanha demonstração de amor para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Que grande amor, que grande amor. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus decidiu te amar, Ele já sabia quem você era. Quando você se tornou alvo do amor de Deus, Deus já sabia tudo aquilo que você já tinha feito. E mais, sabe tudo aquilo que você fará. Mas como Ele ama incondicionalmente, Ele não considera isso um empecilho para que você seja alvo do seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos claramente a reafirmação da finalidade desse amor, mas também a apresentação da encarnação desse amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João vai descrever a relação íntima que o Filho tem com o Pai desde a eternidade, até o momento em que esse Filho, esse Verbo, encarna, sendo a encarnação, a manifestação pessoal desse amor de Deus. Deus enviou o seu Filho para o mundo, para viver como nós, para habitar entre nós. Em outras versões, o Verbo tabernaculou entre nós. A presença de Deus andou entre nós na pessoa do seu Filho. Você quer um amor maior do que esse? Esse amor é a mola que impulsiona cada um de nós para amar do jeito certo. O próprio João, em sua epístola, vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É com Deus que aprendemos a amar. É com a demonstração da extensão desse amor, da intensidade desse amor, do propósito, da finalidade desse amor, e com a encarnação do Senhor Jesus que nós aprendemos a amar. Amamos porque ele nos amou primeiro. Meus irmãos, no dia que esquecermos que o Evangelho de Deus, as boas novas de Cristo Jesus, em salvação nele, tem como pilar seguro e firme o amor de Deus que foi manifesto em Cristo, estamos perdidos. Se agarre a essa verdade. Se agarre a essa verdade como
como quem só tem ela que se agarrar. Lembro de um amigo meu, nós pescando e fomos atravessar o rio e nadamos até ao outro lado e ele, achando que já estava no raso, deixou de nadar e começou a afundar. E naquele momento tinha um pescador mais experiente próximo ali e esse meu colega tentando se agarrar a qualquer coisa que pudesse dar sustentação para ele, que pudesse assegurar a sua vida ali, já bebendo água, já se afogando. O pescador experiente estendeu a sua vara ali, ele se agarrou nela e veio para a beira do rio. Precisamos nos agarrar nesse pilar como se realmente, e de fato é, aquilo que garante a permanência da nossa vida, a nossa segurança em Cristo. Se excluirmos da mensagem do Evangelho o amor de Deus, toda essa estrutura desmorona. Deus nos chama para experimentar esse amor. E o desafio é eu e você, todos os dias, lembrarmos desse amor que nos alcançou. É lembrar que todos os dias, eu e você estamos continuamente experimentando desse amor. E que esse amor, ainda que seja também para aqueles que não experimentam ainda esse amor, mas muito mais para nós, que já conhecemos, que já experimentamos, podemos desfrutar dele diariamente. Paulo vai dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do Espírito. Deus habita em você. E esse amor dele é derramado em seu coração por meio da habitação do Espírito dele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Saber que pertencemos a Deus. Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se observarmos bem, a temática do amor é constante em toda a palavra de Deus. E aprendemos primeiramente isso com o próprio Deus. Que Deus nos abençoe com o seu infinito amor. O segundo pilar do Evangelho de Deus diz respeito ao julgamento. Nós ouvimos com frequência que Deus é amor, mas Deus também é justiça. O autor aos Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. De fato, meus irmãos, se focarmos apenas no amor de Deus, estamos comprometendo a mensagem das boas novas. Porque, e para aquelas pessoas que não aceitam esse amor? Para aquelas pessoas que não recebem esse amor? Há um outro pilar firme desse evangelho, que se chama julgamento. Acompanhe comigo o versículo 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 18 e 19, nós temos o alvo do julgamento de Deus e também o motivo desse julgamento. Por que algumas pessoas são alvo do julgamento de Deus? E qual o motivo dessas pessoas receberem esse juízo de Deus? Está aqui no texto, nós vamos ler. A quem se aplica e a quem não se aplica esse julgamento? No versículo 18, quem nele crê não é condenado. A quem não se aplica, a quem crê no unigênito Filho de Deus, em Jesus. Quem crê em Jesus experimenta desse amor e, segundo o texto, não perece, mas tem a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. De cara já temos aquelas pessoas que não serão o alvo desse julgamento. Mas o que não crê já está condenado, já há uma sentença prévia, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Deus está dando uma demonstração clara e evidente do seu amor. Através da pregação do Evangelho, através do ministério de Cristo, Deus escancara para as pessoas acerca do seu amor. Mas existem alguns que, de forma rebelde, rejeitam esse amor. E por rejeitarem esse amor, há um juízo para eles. Qual o juízo? A condenação eterna. A condenação eterna significa viver eternamente separado de Deus em sofrimento, em juízo. Pessoas, todos os dias, morrem sem ter recebido esse amor. Parentes nossos morrem sem ter recebido esse amor. Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem ou assistindo essa mensagem e ainda não recebeu esse amor. Só há uma notícia para você: condenação. Você se torna um alvo do julgamento de Deus. E o motivo? O motivo está no versículo 19. Acompanhe comigo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, isso é, Jesus. Mas os homens, todas as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O motivo do julgamento de Deus é porque Deus envia luz. Tiago vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam neles a luz do evangelho da glória de Deus. Deus é luz e ele envia a luz ao mundo. João vai dizer que João Batista não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Está no capítulo 1, versículo 8. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade.
Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Deus é luz, Cristo é luz. Cantamos a Trindade, o Espírito é luz. E Deus envia a sua luz ao mundo, mas os homens amam mais as trevas. Como eu falei no início, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram pelo mesmo caminho. Os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. O motivo do julgamento de Deus é esse: Deus oferece gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E como os homens são maus, como nós somos maus, rejeitamos, Deus envia a sua condenação. As pessoas preferem as trevas. Quando saímos para evangelizar e compartilhar desse evangelho, temos a certeza de que pessoas serão salvas, não porque elas estão querendo Deus. Pelo contrário, a Bíblia me diz que as pessoas não querem Deus. Mas como eu sei que Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos para a salvação, e os constrangerá e os trará para Cristo. Como eu tenho convicção disso, por meio da palavra do Senhor, eu prego esse evangelho, sabendo que, como diz um cântico do grupo Logos, quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem crer, sei que crerão, e os que puderem ver, sei que verão. Deus, todos os dias, tem trazido homens à luz. E como condenação também tem deixado que eles, alguns deles, continuem nas suas trevas. Pela obscuridade do pensamento deles. Pela rebeldia, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, perdão. A mensagem do Evangelho de Deus inclui julgamento. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer de que se nós tivéssemos rejeitado aqueles que creem, rejeitado o amor de Deus, não haveria esperança alguma para nós enquanto continuássemos nesse estado. Inimigos de Deus, separados para a ira vindoura. Como diz Paulo, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus estamos livres da condenação eterna. Estamos livres do julgamento condenatório de Deus. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como crentes no Senhor Jesus, devemos temer e desenvolver, como o apóstolo Pedro diz, a nossa salvação. E viver com temor e tremor. Para que possamos cada dia mais dar evidências da nossa eleição, como diz o apóstolo Pedro. E dar evidências da nossa salvação, de que realmente experimentamos esse amor. E de que realmente esse amor de Deus está derramado em nossos corações. E evidenciando a cada dia que pertencemos a um povo que não faz parte desse juízo de Deus. Pertencemos a um povo ao qual Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, possui como herança o reino dos céus. Não pertencemos àquele povo para o qual Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vão para a condenação eterna. Que Deus nos ajude a também nos agarrarmos a esse pilar do evangelho, da mensagem das boas novas de Deus. Saber que Deus julga os povos com justiça. E se de alguma forma esse julgamento não nos alcançará para a condenação, é porque um dia alguém levou sobre si toda a nossa culpa e sofreu a condenação que nos era merecida. E esse alguém é Jesus Cristo, nosso Salvador. E para finalizar, meus irmãos, por último, o terceiro pilar do evangelho do nosso Deus está baseado na avaliação que o próprio Deus faz. Versículo 20 e versículo 21, nós temos a avaliação de Deus acerca das pessoas, da humanidade, e como Deus categoriza ou avalia as pessoas do mundo. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para Deus, meus irmãos, só há dois tipos de pessoas. E não vai dizer que é homem e mulher. Também, para Deus, só há aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Se você está em Cristo, salvação eterna. Se você não está em Cristo, condenação eterna. Pastor, e para quem está no muro, em cima do muro, condenação eterna. Você está em Cristo ou você não está em Cristo. Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo
não é dele. João, na sua epístola, vai dizer que aquilo que vimos, aquilo que contemplamos, aquilo que nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, isso nós anunciamos a vocês, para que vocês tenham comunhão com ele e tenham comunhão conosco. Essa experiência de ter vivido tudo isso do apóstolo João com Cristo e esse compartilhar dele com a igreja através das suas cartas, mostra alguém que de fato tinha convicção que pertencia a Deus. Você tem convicção de que você pertence a Deus? Você tem convicção de que o Espírito Santo habita em você? Você tem convicção de que ninguém poderá te arrebatar das mãos de Cristo? Você tem convicção de que a sua salvação está garantida porque um dia, de uma vez por todas, alguém entregou sua vida fazendo um único sacrifício, como alguém plenamente homem, plenamente Deus, pôde representar a mim e representar o próprio Deus. De um lado estávamos nós, humanidade caída, separada de Deus. Do outro lado, um Deus santo, justo, puro, que planejou restabelecer esse relacionamento entre um Deus puro e santo com a humanidade pecadora e caída. Aí ele envia Jesus, seu filho. Deus se faz homem e se torna o mediador entre uma humanidade caída e um Deus santo. Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, assegurou para cada um de nós que uma vez que estivermos nele, firmados nele, Deus olha para nós como seu povo. Deus olha para nós como filhos. As pessoas que não se achegam para a luz e não querem que as suas obras sejam descobertas, essas pessoas não pertencem ao rebanho de Deus. E quem diz isso é a palavra. E que bom que é a palavra de Deus que diz. Que bom que não é a invenção do pastor. Que bom que não é uma tradição da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Não é a palavra de Deus que nos assegura isso. É a palavra de Deus que nos garante. E que na mensagem do Evangelho de Deus, quando Deus envia seu Filho ao mundo e anuncia as boas novas de salvação, quando isso é apresentado para as pessoas, a resposta que elas dão a essa mensagem apresenta como resultado 2 grupos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Para Deus, essas pessoas que praticam a luz, elas estão tranquilas. Porque quem pratica a luz, quem pratica as boas obras na luz, significa que as suas obras são manifestas em Deus. A ideia aqui que João quer apresentar através dessa imagem é que quem está fazendo alguma coisa errada quer fazer no escuro. Porque no escuro, nesse contexto aqui, nas trevas, na escuridão, você não consegue identificar aquilo que está sendo feito. E, portanto, você não tem como atribuir algum julgamento para aquilo que está sendo feito porque você não está vendo. É por isso que ele diz, olha, quem pratica o mal detesta a luz. Porque quando a luz ilumina, vai mostrar o quê? A sua obra má, o seu pecado. E como essa pessoa não quer ser descoberta, ela também não se aproxima da luz. Para que as suas obras, o texto diz, não sejam reprovadas. Ela não quer ser reprovada. Esse é o perfil, meus irmãos, de todo aquele que não está em Cristo. Odeia a luz, detesta a luz, tem pavor da luz. Tudo o que puder fazer para ficar longe da luz, faz. Porque quando a luz bate, mostra. E quando a luz mostra, vem a reprovação, a vergonha. É por isso que a pessoa que não tem Cristo evita qualquer ambiente ou convívio com alguém que constantemente vai mostrar o quanto estão erradas as suas práticas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu era assim. Você era assim. E se você que está aqui não conhece ainda Cristo como seu Senhor e Salvador, você continua assim. Todas as vezes que queremos nos esconder da luz, é porque não queremos ser reprovados por ela. Existe o grupo que pratica o mal, mas o 21 diz assim, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Para que as suas obras sejam o quê? Sejam vistas, sejam manifestas. Porque não tem nada o que temer. Então, na avaliação de Deus, na descrição dos pilares do Evangelho, 2 categorias de pessoas estão vivendo nesse mundo. Os que estão em Cristo e os que não estão. Os que estão em Cristo estão seguros. Os que não estão em Cristo deveriam estar em profundo desespero. Mas deixa eu dizer outra coisa. A esperança. Assim, há muita esperança. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para mim e para você que já está em Cristo e também para você que porventura não está em Cristo. Porque Deus, quando anuncia as boas novas de salvação para nós, Ele deseja que cada um se apegue a essas verdades e possa viver todos os dias, de fé em fé, baseada nelas. A esperança é que se você colocar sua fé em Jesus,
depositar toda a sua confiança nele, abandonar a confiança em si mesmo, confessar que é pecador e decidir seguir a ele, tomando a sua cruz todos os dias, confessando diante dos homens Jesus como Senhor e crendo que ele vive a Bíblia, não eu, não essa igreja, não a denominação. Garante que você é salvo. É por isso que muitas pessoas não entendem, porque alguns crentes dizem que são salvos. Na minha cidade, quando alguém dizia, não, eu sou salvo, as pessoas diziam assim, olha, um comedor de feijão desse vem dizer que é salvo. Minha avó tinha um ditado que dizia assim, você pensa que o céu é perto? Parece que para as pessoas, de fato, é impossível que pessoas comuns como nós possam ter a certeza da salvação. Mas essa certeza não está baseada em nós, está baseado na convicção da palavra, na palavra do próprio Deus, que nos assegura essa certeza. Deus nos assegura a salvação. É por isso que há esperança para você, é por isso que há esperança para mim. Porque um dia foi nos apresentado as más velhas, as más notícias, e em seguida também nos foi apresentado as boas notícias. Nós cremos, nos apegamos a essa fé, e hoje vivemos para um Deus que é vivo, que habita em nós, que está no meio de nós e que nos assegura a vida eterna, de modo que nada pode nos separar do seu amor que está no seu Filho Jesus, que está derramado em nossos corações por meio do Espírito. Ó Trindade Santa, ó Trindade Santa. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, como é bom falar do teu evangelho, como é bom falar das boas notícias, como é bom falar para corações sedentos de algo que anime, de algo que dê esperança, numa mensagem mais poderosa, mais cheia de esperança do que as boas novas de salvação em Cristo. Muito obrigado, porque um dia alguém ousadamente, corajosamente compartilhou essa notícia conosco. Fomos agraciados por tua palavra, fomos iluminados pelo teu Espírito e nos tornamos capazes de reconhecer o nosso pecado. Muito obrigado, Pai, porque desde então, nós vamos crescendo na caminhada contigo. Muito obrigado por nos trazer tantas certezas, tantas convicções em um mundo de tantas incertezas. Graças te damos, ó Pai. Eu peço ao Senhor que essas convicções possam estar firmes em nossos corações, como povo do Senhor aqui na Igreja Cristã Evangélica de Sobradinho. E também que todo aquele que ouvir essa mensagem ou ouviu essa mensagem, ó Pai, possa depositar inteiramente a sua confiança no Senhor Jesus. Assim nós oramos no nome dele.